Oi, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre amor e mimo. Qual a diferença? Esse assunto é bem interessante, né? Então, quente. Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um livro que eu tenho lido que chama Amor Demais, do Oswaldo Poli. Ele é um psicólogo italiano e ele tem um trabalho com as famílias, orientação familiar, tem uma visão de adolescente bem interessante. E aí, Maurício, ele fala de uma coisa que eu acho importante, é que ele diz que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei onde errei, né, que eu amo demais meus filhos, né, e eu tô vendo, assim, criaturas, né, fiz tudo, né, e aí ele diz o seguinte, que as pessoas, não é que elas amam demais, elas amam mal. Olha só, interessante. E esse amor não é suficiente para dar todas as questões. Outra coisa que ele fala também, vou até dar uma lida aqui para vocês, que o amor, ele precisa ter, para que ele seja um amor produtivo, ele usa essa expressão, ele tem que estar baseado nos pilares da prudência, da justiça, a fortaleza e a temperança, que possibilitam avaliar se o amor é de fato autêntico ou se é uma fraude. As virtudes salvaguardam a autenticidade do amor e conservam o seu mistério. Então acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Muitas pessoas, né, se sentem frustradas, incapazes de educar seus filhos, e a gente vive numa época hoje que elas delegam para outros parceiros, né? Sim. Então, para a escola, para os avós, para psicologia, para fono, para academia, para o inglês, né? Que compartilhem dessa educação, né? E o que a gente percebe na nossa experiência é que, na verdade, os pais, eles não entendem que eles têm a condição de dar o amor necessário para os filhos. E esse não convívio, né, quantitativo com os filhos, o que acontece? Faz que os poucos minutos que eles estejam com os filhos, eles queiram compensar a ausência deles, ou a ausência desse convívio, suprindo necessidades que acabam se sobrepondo à necessidade primordial, que é a necessidade de atenção, né? Então, vão suprir com presentes, ou então com regalias, né? Compensação mesmo. Que, na verdade, demonstram o que a gente acaba falando de mimo, né? Sim. O que você acha disso? A gente falou também, eu falei com a Dora no outro programa um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a coisa da compensação, a gente fica querendo... aí você vê vários gurus, né, falando coisa. Então, assim, o que importa é a qualidade do tempo que você ficou, mesmo que seja 5 minutos, que seja aquela super qualidade, mas isso não é real, né? Isso não existe, né? Então, não é isso, o foco não é esse. É preciso ter esse tempo, né? Você precisa se desdobrar para oferecer esse tempo. E o mundo contemporâneo, ele é totalmente outra chave, ele não funciona para isso. Sim. Ele não foi pensado para isso, ele foi pensado para outra coisa. Então a gente acaba racionalizando, justificando, criando, sei lá, explicações, achando gurus que assim, não critiquem o nosso jeito de fazer as coisas da vida e nos dê um certo conforto, mas no fundo não dá. No fundo, não é possível, né? Eu acho que a grande reflexão, né, que a gente tem que ter, que por isso que eu me interessei muito por essa expressão, né, o amor produtivo, é aquele amor que quer o bem, né, e tem como objetivo que essa criança seja um adulto que consiga se relacionar na sociedade. Né? Então, quando a gente observa que a criança ela não consegue se relacionar com os próprios pais, isso tem que ser um sinal de alerta. Né? Então, o que a gente chama de mimo? Né? Quando a criança quer alguma coisa e ela não consegue, e ela esperneia, chora e bate o pé. Isso demonstra que ela não está conseguindo se relacionar. Né? Ela não está articulando as ideias de forma que ela diga o que ela quer, ou ela deliberadamente não está aceitando a recusa, né? Então, assim, lidar com a frustração é uma coisa importante para você viver em sociedade, né? Então, no dia a dia, quando você vai para o trabalho, ou você vai fazer um curso, ou você está dentro da própria escola, essas atitudes não são aceitáveis, né? Então, se a gente entende que dentro de casa a gente tem
como dever paterno de criar esse ser humano para que ele se relacione, esses indícios demonstram que há uma imaturidade psicológica de lidar com frustrações, né? E aí há necessidade da gente refletir e tentar entender como é que isso está se dando, né? Eu acho que o processo... eu assisti um vídeo recentemente, que era assim, já uma cena curta, assim, então era um instrutor de karatê e o menino devia ter uns 10 anos, e aí o instrutor segurava lá uma tábua de madeira, você viu? E o menino vinha e batia. E aí ele bateu, não quebrou. Aí ele bateu de novo, não quebrou, ele começou a chorar. Ele tentou segurar o choro, mas ele começou a chorar. E aí um instrutor chegou para ele e falou assim, que é tudo bem chorar, não é um problema. A gente sente as coisas e a gente precisa expressar as emoções. Mas que ele tentasse mais uma vez, quer dizer, ele não podia desistir. Ele falou, na vida as coisas doem, a gente chora, a gente sofre, mas se a gente quer transpor um objetivo, a gente tem que ir além, né? Ter foco. E aí, era assim, o menino era negro, ele era negro também, aí ele fala para o menino da questão de ser negro na sociedade, como isso é mais difícil, você tem que realmente ter mais foco e tal. Veja, eu acho que tem, assim, a cena toda tem erros e acertos. Sim, né? Eu não acho que, isso é o esquema, tem que fazer. Não, eu acho que tem erros e acertos, mas o que importa na cena é que ele parou a prática e foi conversar com o menino e foi falar sobre as questões mais profundas do que o menino estava sentindo naquele momento. Ele tentou reorganizar de alguma forma aquilo para o menino, ressignificar. Exato. Eu não acho que ele acertou em tudo, mas o fato dele ter feito aquilo é muito mais do que o que a gente vê por aí rolando hoje. Então acho que é isso, quer dizer, é um processo, você vai errar e vai acertar, mas você não pode se excluir, quer dizer, você não pode achar que você pode se esquivar e não tentar, porque você vai errar, entende? Não tem como, mas você tem que estar lá, então você tem que estar disponível, você tem que estar presente, você tem que se colocar na situação e arriscar ter um diálogo mais profundo, arriscar perder 2 horas com uma coisa, arriscar, porque é isso aqui, a soma de todos esses riscos e essas disponibilidades e tal, é que vai construir uma relação sólida. O que eu acho interessante no seu exemplo é que eu acho que a educação tem muito isso, né? É reavaliar e pensar o que interessa, né? Porque a gente, no convívio social, a gente se depara com famílias lidando com seus filhos. Sim. E a gente naturalmente vai selecionando, isso é legal, isso não é legal, isso é legal. Claro. E quando você tem a oportunidade de colocar em prática, é legal que você tenha essa reflexão com o parâmetro dos outros, com o seu parâmetro da sua cultura familiar, né, do que você quer repetir e o que você quer excluir. Mas eu acho que o bem interessante, que como você deu um exemplo de um vídeo, e a gente vê milhões um monte hoje tem. É ter o senso crítico sempre. Sim. Né, porque eu, por exemplo, eu tenho uma coisa até o contrário. Quando eu vejo que todo mundo gosta, eu fico desconfiada. Aí eu falo, eu vou ver para ver se eu gosto. Deixa eu fazer uma avaliação. E por outro lado, que eu acho que é o que também mais me chamou a atenção, é ampliar. Né? Então, você poder mostrar para a criança, tá vendo, isso aqui não é só uma atividade de karatê. Isso aqui é sua vida. Tá falando sobre tudo, na verdade, então, né? Assim, também tirar os olhos da criança para aquele momento, também para que ela se projete como adulta. Sim, exato. E eu acho que isso é importante na educação. Porque quando a gente fala de mimo, o que a gente observa é que os pais querendo que o filho não saia daquele modo infantil. Quer dizer, ele é tão lindo, e aí a criança está com 15 anos, ele continua vendo como meu menininho que vai ter a festinha de aniversário com os amigos. Né? E aí a gente observa que, em primeiro lugar, o mimo constrange a criança. Sim. Né? Porque ela já se sente deslocada daquele momento, e os pais estão insistindo. Ela quer, porque ela se sente numa zona de conforto, mas ela não quer mais. Exato. Para ela é difícil, mas se os pais só alimentam isso... E aí os pais, posteriormente, vão sofrer com as consequências desse
dessa força em manter aquele momento que já passou. Né? então, Porque lá na frente não falar, poxa, mas você já tem 17 exatamente. anos, você precisa, sabe? Você aí vem o paradoxo, né? E a criança fica se sentindo, tu vê, ela tem 17 anos, mas ela fica sem parâmetro. Tá bom, mas então qual é? O que eu devo fazer? Devo fazer, né? Se às vezes eu sou visto como criança e quando eu quero tomar esse lugar, já não é mais adequado. E quando eu quero sair, eu sou puxado de volta. Então, eu acho que, para não dizer para todo mundo que isso é uma tragédia, que a natureza da vida já dá essa situação para a gente com a adolescência, que é um momento de transição. Então, é importante a gente, em cada fase, perceber o que a gente pode melhorar na educação dos nossos filhos. Né? E a adolescência é um momento que eu falo que é o segundo grande parto, né? Depois do nascimento, quando você deixa de ter a criança e recebe em casa um jovem adulto. Né? Então, que várias mudanças devem ser feitas no olhar para aquela pessoa, entender, como a gente falou no início, pensando sempre, projetando ao jovem adulto, já como adulto, né? Lembrando que aquelas atitudes que vão ser tomadas na família vão ter projeção no resto da vida, então sempre projetando o futuro. Eu acho que isso é uma forma da gente não cair no mimo, né? Exato, equilibrar essas coisas. É isso aí. E aí, vocês, por favor, mandem, a gente sempre fica pedindo no fim, por vocês favor. Mandarem as opiniões de vocês sobre isso, né? Quer dizer, as impressões e tal. Isso é muito importante também para a nossa fala, bacana, né? É isso aí. Então tá bom, até mais.